Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos para estudarmos a lição de número 6 dessa série de lições sobre a Igreja de Jerusalém, intitulada Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Neste canal nós disponibilizamos 2 tipos de lições. Uma delas já está disponível para você, é a lição comentada, onde vamos estar lendo todo o comentário e fazendo algumas explicações para caminhar junto com você. Mas a minha favorita que eu uso na minha sala de aula é esta maneira aqui, onde nós disponibilizamos já há mais de 3 anos para você um roteiro que eu preparo semanalmente, 3 tópicos, 3 subtópicos, e esta é a maneira didática que eu uso na minha sala de aula. Se você é a primeira vez que está aqui, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros, e o roteiro de estudo está disponibilizado gratuitamente para você na descrição do vídeo. Basta abrir lá, não é aquele maisinho ali, então vai ter um link e você pode abrir e baixar e usar à vontade. Na lição de número 6, nós temos como leitura bíblica em classe aquele texto difícil para nós entendermos por que Deus fez tal coisa, né? Ananias e Safira, até a gente também se pergunta qual era realmente a intenção do coração deles, por que eles fizeram o que fizeram, se, como Pedro disse, usado pelo Espírito Santo, eles não precisavam ter vendido a propriedade, ninguém pediu, né, para eles fazerem. Então, fica aí este mistério do porquê realmente a intenção do coração deles e por que Deus permitiu tratar de uma maneira tão drástica. Nós falamos bastante sobre isso na aula comentada e vamos trazer para você agora esta aula aqui em 3 tópicos e 3 subtópicos, dividida da seguinte maneira. Primeiro tópico, o diabo e a mentira. Segundo tópico, vamos estudar sobre o cristão e a mentira. E o terceiro tópico, vamos estudar sobre a igreja e a mentira. A mentira é o assunto do estudo da nossa aula de hoje. E nós vamos observar nessas 3 nuances aí, não é, a interação bíblica, porque para isso nós fazemos esta classe, para colocarmos mais versículos bíblicos e nós não só entendermos, mas nos enraizarmos na palavra de Deus para respondermos, né, estas questões que são da nossa realidade do dia a dia. Então, o diabo e a mentira é o primeiro tópico. Nós vamos colocar 3 subtópicos aí, propor para você. Primeiro, ele foi o primeiro a mentir. Segundo, ele nunca deixou de mentir. E terceiro, ele seduz as pessoas para mentir. Primeiramente, ele foi o pai da mentira, ele foi o primeiro na história da humanidade. Nós não vamos nem olhar para trás, não é, do tempo da criação do homem, mas vamos olhar a partir desta Gênesis aqui na Bíblia Sagrada, quando entra em ação na vida do homem. Você vai comigo a Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, e o texto diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Qual o problema aí? Grandíssimo. O maior problema está no versículo 4 que nós lemos. Porque se você se lembra comigo, quando Deus propôs que Adão pudesse comer de todo o fruto da árvore, de toda a árvore daquele jardim que Deus preparou, Deus disse com todas as letras, à exceção. Ele disse, no entanto, daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Porque no dia que comeres, olhe a palavra de Deus, certamente morrerás. Agora ouça mais uma vez a palavra da serpente. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Este é o trabalho, este é o coração de Satanás. Isto é que ele faz até hoje. A conversa para chegar aí pode vir de uma ou de outra maneira, mas a verdade que nós encontramos é que Satanás, como disse o pastor comentarista aqui, ele é mentiroso desde o princípio. Nele não há verdade. E ele disse ali abertamente, contrário do que Deus falou. Vai morrer? Ele disse, não vai morrer. Aí veio com a desculpa, porque o problema é que Deus sabe que na hora... esta conversa satânica, diabólica, mas ele foi o primeiro, está mostrando aí. Timóteo, capítulo 2, versículo 14, nós vamos ver a consequência disso aí. Olha lá o texto. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então nós vemos aí, porque nós ouvimos o texto de Gênesis 3, que a conversa foi entre a serpente e a mulher.
A mulher foi enganada. Então o diabo, ele é um mentiroso e é um enganador desde o princípio. O engano e a mentira caminham de braços bem dados. Quem pode dizer amém por isso? Pensa aí um pouquinho. Para você enganar alguém, significa que você vai distorcer a verdade para que ele acredite o quê? Na mentira. Então, o texto aí de Paulo, ele diz, olha, a mulher é que foi enganada. E qual foi a consequência? Ela caiu em transgressão. O objetivo do inimigo é fazer-nos pecar. O objetivo do diabo é separar-nos de Deus, é fazer-nos não ter acesso àquilo que ele perdeu já. Não é porque ele foi expulso da presença do Senhor e ele não quer que ninguém alcance esta comunhão com Deus, ele é inimigo de tudo que é de Deus e ele fez então através do engano, a mulher ali transgrediu contra Deus e rompeu-se o relacionamento. Graças a Deus que pela sua graça o Senhor entrou em ação pela misericórdia e graça dele para com aquele homem e aquela mulher. Mas o texto ainda diz, Adão não foi enganado, e realmente não. Quando a mulher trouxe para ele e falou a conversa, ele não foi enganado. O texto bíblico diz aí, mas ele da mesma maneira pecou. Ele também caiu em transgressão. Então nós vemos o diabo sendo o primeiro a mentir na história da humanidade. Segundo, ele nunca deixou de mentir. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus, irmãos, quando eu li este versículo aí, eu achei interessante a ênfase que Jesus fez. Ele não só disse, olha, ele é um mentiroso e passou por cima, não. Ele ali formulou um caso para que nós entendamos, para que nós possamos cuidar e realmente detestar e não aceitar, que nós vamos falar daqui a pouco, questão do cristão e da igreja. Nada com a mentira, por quê? Porque ele é o pai da mentira. Porque nele não há verdade alguma. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que é ele próprio. Agora, o problema é que Jesus conectou com pessoas que eram os religiosos da época, que eram aqueles que supostamente obedeciam ou procuravam obedecer à lei de Moisés. Mas porque eles estavam negando a palavra de Deus, estavam negando aquilo que Jesus estava fazendo em nome do Pai e ensinando em nome do Pai, então Jesus conclui, até mesmo por aquilo que eles como gerações fizeram no passado, ele diz, o pai de vocês na verdade não é Deus, não é Abraão, é o próprio diabo. Muito forte a palavra de Jesus aí. Mas quando a nossa posição é contrária à posição de Deus, e hoje a posição de Deus é conhecida por esta Bíblia Sagrada. Escute, por favor. Escute, por favor. Se nós nas nossas igrejas perdermos, porque isso está se espalhando como fogo, de deixar o ensino da palavra de Deus de fora. O povo não quer, dizem os líderes, mais este ensino de antigamente da palavra de Deus. Agora é poder, é manifestação, é botar em ação o que nós temos de Deus no nosso coração, é a graça, como se a graça estivesse desvinculada da revelação. Não está, não está. Então, quando nós estamos do lado contrário da revelação, até porque não a conhecemos, nós vamos estar como Jesus encontrou aqueles homens do lado do diabo. Que Deus nos guarde. Isso não é para corrigir a nenhum de nós neste momento, mas para tomarmos cuidado. Porque se eu e você estamos aqui, é porque na nossa igreja existe o ensino da escola bíblica dominical, que está diminuindo a sua influência no mundo, mas que Deus nos ajude para que na nossa congregação, perto de nós, a palavra de Deus continue sendo ensinada. Segundo lugar aí, ele nunca deixou de mentir, foi João 8,44, agora Apocalipse 12,9. O texto diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, tá aí os nomes, né? Que engana todo mundo.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, daí eu só quero trazer à tona que ele nunca deixou de mentir. Desde o princípio, quando enganou ali a Eva no jardim do Éden, até este mover aí lá no Apocalipse, não é? O pastor José Gonçalves menciona o texto de Tessalonicenses, que fala do período onde o anticristo vai se manifestar. Todos estes textos mostram que em todo o tempo da atuação diabólica foi para enganar. E o engano está casado com quem? Com a mentira. Apocalipse 20 e versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Que texto é esse de Apocalipse 20? Depois do milênio. O texto do milênio diz que por 1000 anos ele foi preso, e depois de 1000 anos ele foi solto. E aí o que diz neste texto aí é que ele saiu a enganar as nações. E aí nós lemos o versículo 10. E o diabo que os enganava, né? Depois dele agir pela última vez com, entre aspas, esta liberdade, né? Então agora ele vai ser por fim lançado pela eternidade, né? Num lago de fogo e enxofre, e é isso que nós estamos lendo aí. Mas até o seu último movimento, a sua última ação neste mundo em relação à humanidade foi enganando, foi mentindo, porque essa é a sua obra. Letra C, ele seduz as pessoas para mentir. E foi isso que aconteceu no coração de Ananias e de Safira. Nós não entendemos, nós podemos julgar de acordo com aquilo que nós vemos. Geralmente o nosso julgamento, geralmente, nem sempre, mas é humano, né? A pessoa fez isso porque estava com essa necessidade ou porque queria aquilo. Nós vemos uma visão humana. Mas o interessante é como Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou. Capítulo 5 de Atos, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, olha aí a palavra do Espírito Santo, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então aquilo que era desconhecido para Pedro humanamente, para mim e para você, ao lermos a conversa dele com a sua esposa, né? Nós reconhecemos o lado natural do que aconteceu, como nós reconhecemos com os nossos irmãos e até com a nossa vida. Mas quando o Espírito de Deus esclareceu espiritualmente, ele diz: você deixou o diabo encher o seu coração. Agora tem outra coisa. Quando a tentação da mentira, mesmo que de certa forma ela venha de nós humanamente, escute por favor. Como ela é pecaminosa, o diabo está pronto e atento para tomar uma faísca de desejo nosso e botar fogo grande. Então, o diabo ali pegou aquela faísca de tentação, de dúvida, de questionamento no coração do crente e fez um fogo grande. É isso mesmo, por que você não faz isso e vai servir para aquilo? Você está entendendo que é isso que acontece muitas vezes no nosso coração? Toda vez que nós somos tentados a mentir para escapar de algum problema, nós na mesma hora começamos a achar as desculpas grandes. E agora, quanto você imagina que o inimigo tem vantagem neste processo? Por quê? Porque neste momento nós nos estamos separando do Espírito de Deus. Nós estamos maculando o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E foram essas palavras que Pedro falou aí. Ainda em Atos capítulo 13, versículo 8 a 10, diz: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que aconteceu aí? Paulo estava pregando o evangelho para o procônsul. Mas apareceu um perturbador, apareceu alguém para fazer engano, palavras de mentira, para persuadir. Então este que o usou foi o diabo. Claro que ele pertence, né? Elimas pertencia ao reino, ao poderio das trevas e do diabo. No entanto, Paulo, usado por Deus, parou este mover ali e inclusive o tornou cego, não é? Ali trazendo um temor muito grande na vida do procônsul. Glória a Jesus. Segundo tópico do nosso estudo, o cristão e a mentira.
3 subtópicos. Mentira é uma escolha. 2, mentira é uma tentação. 3, mentir tem consequências. 3 grandes ensinos simples, mas de muita importância para nós. O pastor José Gonçalves, no seu comentário, ele chegou até a dizer, olha, se a gente for trazer o assunto verdadeiramente bíblico, a gente não pode nem culpar o diabo. É uma escolha pessoal. Ele pode tentar. Ele pode tentar colocar as coisas diante de nós. Muitas vezes somos nós que colocamos. Ele não precisa nem fazer nada. Porque somos nós que estamos pondo diante dos nossos olhos e buscando. Mas vamos dizer que ele possa. E ao nós vermos, ele pode tentar do lado de fora. No entanto, a decisão, como neste primeiro subtópico, a escolha verdadeiramente bíblica, a palavra diz isto e nós reconhecemos como verdade. É nossa. Atos capítulo 5, versículo 1, 2, 8 e 9, diz o texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Foi uma escolha. E levando, bem conscientes, uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, versículo 8 e 9. E disse Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Então nós vemos a escolha sendo feita, sendo evidenciada, tanto por Ananias, que talvez foi quem teve a ideia, mas nós vemos também a escolha da mentira, de coadunar, de concordar da sua esposa. E o fim foi trágico para eles, não é? E foi de trazer temor para a igreja, para todos aqueles que ouviram e até ouvem essa história. Por quê? Porque ao Deus fazer isso, ele mostra o que ele sente em relação à mácula do pecado, à mentira, no meio do povo santo de Deus. Graças a Deus que ele não atua sempre assim, senão estaria um problema muito sério. Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz o texto, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O nosso velho homem, antes de sermos de Cristo, a mentira era normal para nós. Nós talvez pensássemos ou sentimos um pouco constrangidos se fôssemos pegos, talvez, não sei, né? Mas não cabe mais. E a palavra nos diz, exercitemos, pratiquemos, porque é questão de obediência, é questão de escolha. Todos nós crentes, não tem ninguém aqui com quem eu estiver falando neste momento, você já foi tentado a mentir, eu já fui tentado a mentir, não é? Então todos nós sabemos bem o momento da escolha e como pela escolha da mentira começa aquele fogo a se levantar, pensando na história que nós devemos falar. Nunca a mentira é limpa. A verdade, ela é direta. A mentira não. Ela sempre vem com uma desculpa, com uma história, e nós reconhecemos isso. Mentir, em segundo lugar, é uma tentação. Atos 5 e 3, como nós já lemos este versículo, né? Pedro falando aí, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Então, tá aí essa tentação maligna no coração. Talvez a primeira chama, a primeira ideia veio até de Ananias, mas o diabo encheu o coração dele e ele tomou aquele assunto adiante. Pode ser que tenha sido uma tentação externa mesmo do diabo também, mas que ele caiu. Miqueias capítulo 6 e versículo 11. Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? O que isso quer dizer? Você sabe que antigamente se pesava, não existia balança digital como nós temos hoje, não é? Então, as balanças de antigamente eram feito aquele peso e contrapeso. Então, você botava naquelas balanças um lado um peso e aí para fazer ficar igual do outro lado. Então, por causa daquele peso que já era medido antes, vamos dizer que aqui tivesse 1 quilo, né? Então, eles punham um negócio pesado de 1 quilo e aí você botava o feijão, o arroz, ou o que quer que seja, até nivelar 1 quilo e aí você sabia que aquele tanto de grão ou o que quer que seja aqui tinha o peso de 1 quilo. Mas os negociantes, desde aquela época, já tentavam, já tomavam vantagem, já mentiam, já roubavam. Como fazia? Botava escrito lá 1 quilo, mas aquele peso não tinha 1 quilo, né? Tinha menos. Então, é disso que está se referindo. Se seria eu limpo? Eu posso ser crente santo?
O Senhor vai corroborar comigo? Eu estou em obediência a Deus? Se o peso que eu estou usando é falso, é enganoso, então está aí, mentira é uma tentação, e é isso aí, né? Se o fulaninho faz, né, o que a gente diz? Se a fulaninha fala, não tem problema, não é muito, é pouca coisa. Este assunto de pouca coisa é nosso. Vamos olhar e temer o que a palavra de Deus nos ensina. Mentir, este é o mais importante que nós devemos nos lembrar, tem consequências. Os dois são importantes. Primeiro, saber que a escolha é nossa. Mesmo que sejamos tentados, no fim do dia, a escolha é nossa. Mas, em segundo lugar, tem consequências. Atos capítulo 5, versículo 4 e 5. Guardando-a, disse Pedro. Se você ficasse, rapaz, com a sua propriedade, não ficava para ti. E mesmo que você vendesse, o dinheiro era teu. Não estava em teu poder, diz Pedro. Por que formaste este desígnio em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então vejam, a palavra de Deus aí, o problema é que quando você mentiu ali, você mentiu contra Deus, você mentiu a Deus, porque para completar, este negócio foi feito na casa de Deus, com as coisas de Deus, na igreja de Deus, com um servo de Deus, Pedro, quando ele veio fazer isso, não é? Então, a mentira tem uma consequência. Para nós, há uma consequência, mas não esta. No entanto, este homem, Deus quis fazê-lo assim para demonstrar a santidade, quão especial o vínculo de santidade, de compromisso que Deus tem para com a sua igreja. Escute, por favor, mesmo que eu ou você ou quem quer que seja, que mentir para o Senhor, nós podemos não cair duro na mesma hora, mas não se engane, há consequência. No nosso outro estudo, nós até falamos das 3 áreas da consequência: física, da alma e espiritual, que é instantâneo. Tanto a alma como o espírito sofrem na mesma hora. Apocalipse 21 e 27, o texto diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, mentir tem consequência. Qual é a consequência? Que se eu estiver em mentira, não vou poder entrar nesta cidade. O que é Apocalipse 21? É a eternidade com Deus, é a cidade eterna que nós vamos morar com o Senhor, né? Porque naquela cidade não entra nenhuma abominação e nenhuma mentira, mas se nós permanecermos escritos no livro da vida, permanecermos fiéis, até quando mentirmos e pecarmos, nos arrependermos e pedirmos perdão, que essa é a chave da vitória do crente. A gente daqui a pouco vai falar da realidade na igreja, mas do cristão, do crente, é pedir perdão, porque Deus permite isso para nós. Ananias não teve tempo, mas nós temos. Se há mentira, se há uma vida fora de Deus, não se engane. Espiritualmente, nós não temos o mesmo relacionamento com Deus. E na outra aula eu até disse, quando nós estamos sem esta comunhão espiritual com Deus por causa do pecado, Deus não vai se mover genuinamente através de nós, não vai. E quando isso começa a acontecer, não em um só crente, mas em um grupo de crentes, e essa coisa começa a virar uma realidade na igreja, que até o pastor vê e fica, meu Deus, mas ninguém quer mais isso, e cada um quer do seu jeito, e essa carnalidade nossa, e esta vida descuidada com estes, entre aspas, pecadinhos, onde a presença de Deus já não vai mais se manifestar, e nós somos pentecostais, o que tem acontecido? Quando Deus não move, o homem tem movido. Então nós temos visto se proliferar movimentos humanos dentro da igreja. E infelizmente alguns, por nem humanamente, não é suficiente, vão buscar em livros por aí e não sabem que estão se metendo com o ocultismo, estão trazendo este lixo espiritual maligno para dentro do nosso campo, para dentro da casa de Deus. Isso não é novidade para Deus, se você olhar para a história de Israel. Mas isso tem acontecido hoje, quando Deus não move algo, e há movimento, algo mais. Até seria bom, no melhor dos sentidos, que as nossas igrejas estivessem aqueles
questão carnais, estivesse uma geladeira. Que bom já vivi isso, né? Que a nossa vida esteja uma geladeira. Eu já vivi momento de geladeira, não sei se você tem essa experiência. Mas o que acontece com o crente que é crente e está gelado? Quando você escuta a palavra de Deus, ou lê, ou se lembra dessa realidade, você fica doido, irmão. Você fica doido, porque diz, eu sou crente, sou pentecostal, não posso viver assim. Essa não é a vida que o Senhor me chamou para ter. Então, nós somos chamados a olhar, como diz Apocalipse, de onde caímos. Qual foi o problema que começou? E a raiz de lá vai ser algum deste pecado. E vamos buscar do Senhor. Então, graças a Deus pela geladeira. Para que nós saibamos que o fogo de Deus não está aí e buscamos na fonte de Deus. Agora, o problema é isso. É que em vez de ficarmos gelados e cairmos na real para buscar ao Senhor novamente, muitos, têm buscado outras fontes. Que Deus nos guarde. A igreja e a mentira é o terceiro tópico. 3 subtópicos. A igreja não deve praticar a mentira, deve temer a Deus. Segundo, não deve condescender com a mentira por causa do amor. Não deve tolerar a mentira por causa do zelo. Vamos lá, primeiro subtópico. A igreja não deve praticar a mentira. A igreja e os membros da igreja. A igreja como instituição, na verdade, a igreja, vamos ser mais diretos aí, mais bíblicos nesse sentido. A igreja como igreja, ela é santa. Ela é o corpo de Cristo espiritual. A igreja espiritualmente, ela é santa e está sendo preparada para apresentar-se ao Cordeiro, texto ali de Efésios, né, ao seu noivo, ao esposo. No entanto, ela é formada aqui localmente de indivíduos. E toda disposição, desde o ministério até o membro mais novo da igreja, nós devemos temer a Deus e apartar-nos da mentira. Provérbios capítulo 13 e versículo 5. Diz: o justo aborrece. Aí, todo justo, todo crente, aborrece a palavra de mentira. Mas o ímpio é abominável e se confunde. Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é na perfeita justiça de Deus que não cabe mentira e santidade de Deus que não cabe mentira. Por quê, então? Pelo quê? Deixai a mentira, crente. Igreja, e falai a verdade cada um com o seu próximo. Olha aí, igreja, olha aí o que é essa igreja, porque nós somos membros uns dos outros. Atos capítulo 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Qual foi o temor? O homem morreu. Morreu por quê? Eu escutei que ele vendeu por um preço e falou outra coisa, mentiu para Deus, e Pedro falou e revelou tudo e pronto, morreu, né? Então, o que aconteceu aí? Como fruto, todos temeram. Temeram a Deus, temeram a Pedro como homem de Deus, temeram a igreja santa de Jesus que não se mente, porque nela habita o Espírito de Deus, aleluia. Temor é a chave aí, é a consequência, não é? De não praticar a mentira. Não deve condescender a igreja, os irmãos da igreja, por causa do amor. Ou seja, escute, por favor, se eu amo alguém, eu não devo mentir para ele. E eu nem devo passar a mão por cima de sua mentira. Por quê? Porque o caminho do mentiroso é qual, irmão? Me diga, por favor. Alguém que mentiu, ele pode ainda se arrepender, mas se ele permanece na mentira, ele está indo para um caminho largo. O fim dele é qual? Por favor. Então, se eu amo alguém, eu tenho que trazer luz, dizer, irmão, por favor, saia. Em nome de Jesus, eu vou estar orando por você. Eu vou estar intercedendo por você. Porque quem ama verdadeiramente não vai estar bem com a mentira. Não vai se associar com a mentira. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus olhando para ele, olha aí o texto, o amou. Aquele jovem olhou para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vou te falar a verdade. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Você lembra desse jovem? Jovem rico, que a Bíblia chama assim, né? O jovem rico. Veio falar com Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Era o que ele queria. Jesus, de primeira, respondeu uma resposta normal, comum.
positiva, correta, teoricamente, cumpre a lei. Aí o jovem disse o quê? Isso eu já cumpro desde a minha mocidade, isso aí tudo o senhor falou, ele citou algumas coisas, né? Aí veja o texto que eu coloquei, o versículo que eu coloquei para você. Diz o texto que quando Jesus olhou para ele, o amou. Quando nós amamos verdadeiramente a pessoa, quando nós somos movidos por amor de Deus, nós estudamos na aula passada os 3 tipos de amor, não é? E o amor ágape que vem de Deus, e ali estava Jesus, o Filho de Deus. Quando ele amou aquele jovem, ele lhe falou a verdade, ele sabia a prisão que estava o coração daquele jovem. E ele não nomeou a prisão, ele não falou como um cátedra, ele disse na prática o que você tem que fazer. E tem mais uma coisa, eu vou até falar a consequência. Você vai fazer isso e quando você fizer vai ter liberdade, você vai ter um tesouro no céu. E ainda mais foi dado a ele o privilégio de seguir a Jesus. Mas o que o texto diz depois? Quem lembra? Baixou a cabeça e saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Esta é a realidade. Terceiro subtópico, não deve tolerar. A igreja, os crentes que formam a igreja, não devem tolerar a mentira. Por quê? Por causa de zelo. Enquanto, quando nós amamos o amor de Deus, nós não vamos tomar parte, não vamos deixar a mentira como certa. E olha que tentados nós somos, né, irmãos? Muitos de nós entendem, vê, enxerga que as escolhas de alguns de nós está mal, é enganosa. Mas como é difícil para nós, e principalmente quando nós temos oportunidade, porque até não ter oportunidade, a gente fica excusado por causa disso. Ninguém vai procurar necessariamente. Mas a questão do amor fica aí, né? Mas quando nós estamos pregando, quando nós ensinamos, é difícil para nós apontar, falar alguma verdade, que nós sabemos que a escolha de muitas pessoas que estão ao nosso redor é exatamente o contrário. Infelizmente, foram enganados, estão sendo enganados, estão se deixando enganar, né? Então é muito complicado, mas nós não podemos, se nós amamos a eles, assim como a nossos filhos, nós não podemos negar a verdade a eles. Escute, por favor, em nome de Jesus. Nós não podemos negar a verdade, mesmo que alguns de nós, às vezes, meu Deus, mas se eu falar isso, o meu filho já não vai mais querer, vai fazer, vai ter essa reação. Mas cabe-nos como igreja de Jesus, por amor, falar toda a verdade. Não devemos tolerar a mentira por causa do zelo. Agora, este zelo é em relação a Deus, porque Deus não tolera a mentira. Jeremias capítulo 26, versículo 25 e versículo 32. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Queridos, não preciso nem dizer o quanto as falsas profecias, a manipulação falsa dos dons espirituais está proliferado em nosso meio. Nós somos pentecostais e não podemos matar o que é de Deus para poder resolver o problema dos falsos, deixar de aceitar o que é de Deus por causa disso, seria errado. No entanto, nós, como Deus, deveremos ser zelosos e não condescender com isso. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Não há tolerância para Deus que não haja tolerância em nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: não aceites. Olha Paulo instruindo ao obreiro aí. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Por causa da verdade. Vier um aí que tem raiva dele, vem falar, você não aceite, não se tolera. Agora, aos que pecarem, diz Paulo, repreende-os na presença de todos, para que também os outros obreiros tenham temor. Conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção
guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então não há favoritismo, não há eu vou deixar isso. Nós vemos na história da igreja, foi isso que encheu a velha igreja de tantas doutrinas, parcialidade. E quando eu digo a igreja, que nós já não somos partes dela a partir da reforma, mas para quem olha a história, vai ver que foram adicionadas, durante aqueles séculos, depois da igreja de Atos dos Apóstolos, uma série de coisas. Por quê? Parcialidade. Porque interessava a um, porque era favor para a família que mais dava, porque o governo não ia ajudar se a gente não falasse assim. E toda esta parcialidade ou política dentro da igreja, o que quer que seja, né? Trouxe a realidade da qual nós só fomos sair dela, começar a sair dela, no tempo da reforma protestante. O que é que a parcialidade tem feito no nosso meio? Que Deus nos guarde, desde nós pequenos até os líderes da nossa igreja. E se há problema, em nome de Jesus, que seja eu e você intercessores para que haja arrependimento daqueles que possam estar manchando a igreja com a parcialidade. Porque você ouviu o nosso Deus falando em Jeremias. Quanto àqueles que erram, todos hão de prestar conta ao Senhor. Mas que Deus guarde agora individualmente o meu e o teu coração. E que você seja usado na sala de aula para que o temor de mentir, porque, irmãos, é tão comum, é tão, parece até pequeno, mas não existe pecado pequeno. Macula a intimidade com Deus, se perde. O crente não é o mesmo. Que Deus use a você para que esta realidade espiritual traga temor no coração de todos aqueles que a ouvirem. Em nome de Jesus. Amém.